Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais tocantes e inspiradoras do Novo Testamento, a história de Bartimeu. Já pararam para pensar o que significa ser cego, não apenas fisicamente, mas também de outras formas? E o que significa realmente ver? A jornada de Bartimeu nos ensina lições profundas sobre fé, perseverança e a capacidade de Jesus de transformar completamente a nossa realidade. A história se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Jesus e seus discípulos estão saindo da cidade de Jericó. Imaginem a cena. Uma grande multidão o acompanha. Havia um burburinho, uma energia contagiante no ar. Jesus estava a caminho de Jerusalém para a sua última semana, e a atmosfera era uma mistura de expectativa e tensão. Era nesse cenário movimentado à beira da estrada que estava sentado um homem chamado Bartimeu, filho de Timeu. Ele era cego e mendigava para sobreviver. Pensem na vida de Bartimeu. Todos os dias eram iguais. Sentado na poeira, ouvindo os passos das pessoas que passavam, dependendo da generosidade de estranhos. Sua vida era definida pela escuridão, pela sua condição e pela sua posição social. Ele era invisível para a maioria, apenas mais uma figura à margem da sociedade. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Bartimeu ouviu a comoção e perguntou o que estava acontecendo. Alguém respondeu: "É Jesus de Nazaré que está passando." Essa informação foi como uma faísca de esperança na escuridão de Bartimeu. Ele não sabia todos os detalhes teológicos sobre Jesus, mas ele tinha ouvido falar dele. Tinha ouvido histórias de milagres, de cura, de um homem que tinha compaixão pelos marginalizados. A reputação de Jesus o precedia, e para Bartimeu, essa era a sua única chance. Ele não podia ver Jesus, mas ele podia usar a sua voz. Então, com toda a força dos seus pulmões, ele começou a gritar: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim." Reparem no título que ele usa, Filho de Davi. Esse não era um título qualquer, era um reconhecimento messiânico. Mesmo cego, Bartimeu enxergava com os olhos da fé algo que muitos com visão perfeita não conseguiam ver: que Jesus era o Messias prometido, o descendente do rei Davi. Mas a reação da multidão foi imediata e desanimadora. Muitas pessoas o repreendiam, dizendo para ele se calar. "Quem é você para incomodar o mestre? Fique quieto, mendigo." Já se sentiram assim? Quando vocês tentam buscar algo maior, buscar ajuda, e as vozes ao redor tentam te silenciar? A multidão, que deveria estar celebrando a presença de Jesus, tentou abafar a voz de alguém que precisava desesperadamente dele. Eles eram um obstáculo. O que Bartimeu fez? Ele desistiu? Deixou que as críticas e a desaprovação o calassem? Não. A Bíblia diz que ele gritava ainda mais alto: "Filho de Davi, tem misericórdia de mim." A sua persistência é incrível. Quanto mais tentavam calá-lo, mais forte ele clamava. Sua necessidade era maior do que o seu medo, maior do que a sua vergonha, maior do que a opinião da multidão. Ele sabia que aquela era a sua oportunidade e não a deixaria escapar. E então, o momento decisivo. No meio daquela multidão barulhenta, Jesus parou. Ele ouviu o grito desesperado de um único homem. Pensem no poder disso. Jesus, a caminho do evento mais crucial da história da humanidade, a sua crucificação, para dar atenção a um mendigo cego à beira da estrada. Isso nos mostra o coração de Jesus. Para ele, ninguém é invisível. Cada pessoa importa. Jesus então diz: "Chamem-no." A mesma multidão que antes mandava Bartimeu calar a boca, agora muda de tom. Eles vão até ele e dizem: "Coragem, levante-se, ele está chamando você." Que mudança! Às vezes, as mesmas pessoas que nos desanimam podem se tornar os instrumentos para nos levar até a nossa bênção, uma vez que Jesus intervém. A reação de Bartimeu é uma das partes mais bonitas da história. O texto diz que ele, lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. A capa para um mendigo naquela época era provavelmente tudo o que ele possuía. Era o seu abrigo durante a noite, o seu tapete durante o dia,
talvez até a sua identidade. Ao jogar a capa fora, Bartimeu estava simbolicamente deixando para trás a sua vida antiga, a sua identidade de mendigo cego. Ele estava indo ao encontro de Jesus com a fé de que não precisaria mais daquela capa. Ele não voltaria a ser o mesmo. Agora imaginem a cena. O silêncio da multidão. Bartimeu, guiado pelo som da voz de Jesus, fica diante dele. E Jesus faz uma pergunta simples, mas profunda. O que você quer que eu lhe faça? Parece uma pergunta óbvia, não é? Ele é cego, claro que quer ver. Mas Jesus queria que Bartimeu verbalizasse a sua fé. Ele queria um pedido pessoal e direto. Jesus nos convida a sermos específicos em nossas orações, a expressar o desejo mais profundo do nosso coração. E a resposta de Bartimeu é direta. Rabi, que eu possa ver novamente. Ele não pede dinheiro, não pede uma vida mais fácil. Ele pede a restauração completa. Ele quer ver. Ele quer a sua dignidade de volta. Ele quer uma nova vida. A resposta de Jesus é imediata e poderosa. Vá, a sua fé o curou. E no mesmo instante, Bartimeu recuperou a visão. A escuridão se dissipou, e a primeira coisa que ele viu foi o rosto de Jesus. Pensem nisso. A primeira imagem que seus olhos recém-curados captaram foi a face daquele que o curou. Mas a história não termina aí. O que Bartimeu faz depois de ser curado? Ele volta para a sua antiga vida? Pega uma nova capa e escolhe um lugar melhor para mendigar? Não. A Bíblia diz que ele seguiu Jesus pelo caminho. A cura física de Bartimeu levou a uma transformação espiritual. Ele não apenas recebeu a visão, mas também uma nova direção, um novo propósito. Ele se tornou um seguidor de Jesus. Essa história é muito rica em lições para nós hoje. Primeiro, a lição da fé persistente. Bartimeu não deixou que as circunstâncias ou a opinião dos outros o impedissem de clamar por Jesus. Quantas vezes nós desistimos na primeira dificuldade ou quando alguém nos critica? A fé de Bartimeu nos desafia a perseverar, a gritar ainda mais alto quando o mundo tenta nos silenciar. Segundo, a lição sobre o coração de Jesus. Ele sempre para ouvir o clamor dos necessitados. Não importa quão ocupado o mundo pareça, não importa quão insignificantes nos sintamos, a nossa voz chega até Ele. Ele se importa conosco individualmente. Terceiro, a lição de deixar a capa para trás. O que é a nossa capa? Pode ser um pecado antigo, um hábito ruim, uma identidade de vítima, um ressentimento, o medo do futuro. Jesus nos chama para largar tudo isso, nos levantar de um salto e ir até Ele, confiando que Ele nos dará uma nova vida, uma nova identidade. E, finalmente, a lição sobre o verdadeiro significado de ver. Bartimeu era cego fisicamente, mas via espiritualmente quem Jesus era. A multidão tinha visão física, mas estava cega para a necessidade dele, e talvez até para a verdadeira identidade de Jesus. A cura de Bartimeu nos lembra que a maior visão que podemos ter é a espiritual. Ver Jesus como nosso Salvador e segui-lo em nosso caminho. A história de Bartimeu é a nossa história. Todos nós temos áreas de cegueira em nossas vidas, coisas que nos impedem de ver a verdade, a esperança e o propósito. Todos nós, em algum momento, nos sentimos à beira da estrada, marginalizados e sem esperança. Mas a boa notícia é que Jesus continua passando hoje. E Ele ainda para quando houve um coração que clama com fé. Qual é o seu grito hoje? O que você quer que Jesus lhe faça? Seja corajoso como Bartimeu. Clame, mesmo que o mundo diga para você se calar. Jogue fora a sua capa de desespero e vá ao encontro dele. A sua fé pode te curar, te dar uma nova visão e um novo caminho a seguir. Obrigado por assistirem e por mergulharem comigo nesta história fantástica. Se essa mensagem tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir isso e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Que possamos todos, como Bartimeu, ter os nossos olhos abertos para ver Jesus e segui-lo a cada dia. Fiquem com Deus e até a próxima.